Voltando então, rapaziada, vamos lá, vamos dar continuidade. Até o momento a gente analisou as 5 primeiras hipóteses qualificadoras, não é isso? Encerramos o bloco anterior tratando justamente daquela qualificadora do delito de homicídio praticado por conexão. Então é quando a gente pratica o homicídio para garantir a prática de outro delito, ou então ele pratica o homicídio para garantir a ocultação de um delito que já foi praticado. E nós vimos ali 3 observações importantes a respeito dessa qualificadora, não é isso? Não é necessário que o mesmo sujeito ativo pratique o homicídio e os crimes que se pretendem praticar ou ocultar. E a gente viu essa observação, né, a desnecessidade disso acontecer. Analisamos ali o que precisava. São 3 informações importantes. Agora, importante é a gente avançar, é a gente continuar. E aí a gente vai entrar na 6ª qualificadora e eu te alerto. A 6ª qualificadora e a 7ª qualificadora, as 2 próximas que a gente vai analisar, sem sombra de dúvidas, elas vão ser recorrentes em prova. Por quê? São 2 qualificadoras que foram introduzidas no Código Penal recentemente, ambas aí no ano passado, e nós precisamos prestar bastante atenção nesse detalhe porque a partir de agora as bancas irão cobrar com muita recorrência essas qualificadoras em prova. A gente precisa estar atento, ok? A primeira delas, pessoal, é o famoso, e ficou extremamente famoso, o famoso feminicídio. Feminicídio, uma qualificadora introduzida no ano passado no Código Penal e que nós precisamos entender como funciona e quebrar determinados mitos que já surgiram em função dessa qualificadora. O primeiro deles e mais importante a gente precisa entender que o feminicídio não é o homicídio praticado contra a mulher. Então eu vou repetir isso aqui para ficar claro para você. Feminicídio não é o homicídio praticado contra a mulher em qualquer hipótese. Evidentemente, em hipóteses específicas, o homicídio praticado contra a mulher irá caracterizar o feminicídio. Mas é possível que a vítima do homicídio seja mulher e eu não esteja falando ali de feminicídio. Esse é o primeiro ponto com o qual a gente tem que ficar muito atento. Então, de novo, para você guardar essa informação importante. É possível que o homicídio seja praticado contra a mulher, é possível que o homicídio seja praticado contra a mulher e eu não esteja falando de feminicídio. Isso é perfeitamente possível. Vamos entender esse funcionamento? Vem comigo na tela, olha só. O feminicídio é o quê? É o homicídio qualificado em razão da violência de gênero, e aqui que está a diferença, em razão da violência de gênero contra a mulher. Em razão da violência de gênero contra a mulher. Então eu tenho vítima mulher, mas eu tenho uma outra informação. Violência de gênero. Quando eu somo violência de gênero e a vítima é mulher, agora eu estou falando do feminicídio. E nem sempre o homicídio contra a mulher conta com violência de gênero. Nem sempre. Beleza? E aí eu boto essa observação para você. Nem sempre que a vítima do homicídio for uma mulher, estaremos diante do feminicídio. Para que isso ocorra, é necessário que a motivação tenha sido a condição do sexo feminino. E essa expressão ela é utilizada pela norma. Expressão utilizada pela norma. Nem sempre o feminicídio será caracterizado quando eu matar uma mulher. Porém, quando essa morte acontecer em razão da condição do sexo feminino, agora eu tenho feminicídio. O Código Penal ele traz a expressão em razão da condição do sexo feminino. E aí ele precisa explicar essa expressão, ele precisa nos dizer o que vem a ser essa tal condição do sexo feminino. E aí o próprio Código Penal esclarece esse conceito pra gente. E ele esclarece dizendo o seguinte, olha só. Caracteriza condição do sexo feminino quando esse homicídio é praticado, no primeiro momento, no âmbito da relação doméstica e familiar. E aqui você vai lembrar, pessoal, de quem? Lei 11.340 de 2006. Os seus artigos 5º e 7º. Professor, que lei é essa? É a Lei Maria da Penha. É a Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Veja, a Lei Maria da Penha ela traz para a gente o que vai caracterizar essa violência no âmbito da relação doméstica e familiar. E aí eu consulto na Lei Maria da Penha o que caracteriza essa relação doméstica e familiar, e aí eu vou saber que sempre que o homicídio tiver sido praticado no âmbito dessa relação, eu tenho um homicídio qualificado, conhecido como feminicídio. Ou então a segunda possibilidade, eu posso praticar o homicídio contra a mulher em razão de quê? Menosprezo ou discriminação contra a condição de mulher. Contra a condição de mulher.
Pessoal, nós já temos um caso prático, um exemplo real que aconteceu nesse caso de feminicídio. Infelizmente, já temos vários. Né? Um crime comum na nossa sociedade, uma pena. Aqui em Brasília, não sei se todos tiveram conhecimento, o aluno que não é de Brasília que nos acompanha, a gente teve um caso aqui em Brasília recentemente, chocante, que contou ali com a participação de 2 estudantes universitários da Universidade de Brasília, UNB. O que aconteceu? O sujeito namorava uma colega de curso e essa relacionamento amoroso entre os dois se encerrou por vontade da menina. Então a menina quis acabar o relacionamento, eles tinham um namoro e esse namoro foi interrompido pela mulher, pela menina. O rapaz, completamente alucinado, obviamente alguém que sofre de transtornos mentais, não tenha dúvida disso, um sociopata, claramente, ele resolve que vai matar a mulher porque a mulher encerrou o relacionamento com ele. E ele arquitetou toda uma história, montou toda uma situação e acabou assassinando cruelmente essa menina no próprio laboratório da Universidade de Brasília. Então, dentro do laboratório, ele praticou o crime de homicídio contra a sua ex-namorada. Veja, tratou-se ali naquele caso de um crime de homicídio. E um crime de homicídio com vítima mulher. E a razão, o motivo da prática do crime de homicídio foi justamente o menosprezo, a discriminação contra a condição de mulher. Essa discriminação contra a condição de mulher, esse menosprezo à condição de mulher, que foi a motivação do crime daquele agente, faz com que ele responda pelo crime de homicídio qualificado pelo feminicídio. Então ele responde por homicídio qualificado pelo feminicídio, além, obviamente, da possibilidade de outras qualificadoras. Por exemplo, ele pode ter empregado, e ao que tudo indica foi assim que aconteceu, um meio cruel na prática do delito. Ele responde por homicídio qualificado por meio cruel e também qualificado pelo feminicídio. E pode também ter respondido por homicídio qualificado porque dificultou a defesa da vítima. Essas qualificadoras, pessoal, podem se somar diante de um mesmo contexto. O agente pode responder por várias qualificadoras dentro de um mesmo contexto. E como fica essa responsabilização, a gente vai ter oportunidade de tratar isso mais à frente, beleza? O fato é que o feminicídio é caracterizado pelo homicídio quando a vítima é mulher e o motivo é a condição do sexo feminino. E a gente não pode esquecer disso, você tem que lembrar disso para a sua prova. Homicídio contra a mulher necessariamente é feminicídio? Então, de novo, olha só, presta atenção em mim. Homicídio contra a mulher, ele caracteriza feminicídio necessariamente? Resposta, negativo. O que eu preciso para caracterizar o feminicídio é que a vítima seja mulher e o homicídio tenha se dado em razão da condição do sexo feminino. Agora sim, violência de gênero mais vítima mulher, prática do homicídio com esses 2 ingredientes, gera pra gente o feminicídio. Beleza? Então vem comigo, olha lá. Além do feminicídio, essa 6ª hipótese qualificadora prevista no parágrafo 2º, foi introduzida também recentemente, já no meio do ano passado, o chamado homicídio funcional. Homicídio funcional agora também é uma circunstância que qualifica o delito de homicídio. O que diz pra gente o homicídio funcional? É o homicídio praticado contra determinados agentes públicos, bem como contra seus cônjuges, companheiros e parentes consanguíneos até o 3º grau. Aqui, pessoal, foi uma alteração na lei com o intuito de punir mais severamente o agente que pratica o crime de homicídio contra os integrantes, em regra, dos órgãos de segurança pública. Então, os integrantes dos órgãos de segurança pública, que sacrificam as vidas pela população, eles precisam de uma proteção mais eficiente da norma. Eles estão no dia a dia lidando com determinadas pessoas que têm como pretensão atingi-los de maneira indevida, em sua integridade física ou até mesmo em sua vida. Então, é importante de fato essa alteração legislativa, foi uma interessante alteração. Colocar como qualificadora do homicídio o fato de o homicídio ter sido praticado contra um agente de segurança pública, um agente público, desde que, e isso é muito importante, desde que esse agente estivesse em serviço ou então desde que o crime tenha sido praticado em razão da função que ele exerce. Agora, importante, quem são as pessoas que, se vítimas de homicídio enquanto no exercício das funções, poderão caracterizar o crime de homicídio qualificado? Primeiro, os integrantes das Forças Armadas, artigo 142 da Constituição Federal. Segundo, os integrantes dos órgãos policiais do caput do artigo 144, dos órgãos de segurança pública, Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, PM e Corpo de Bombeiros.
Veja, todas essas pessoas que integram órgãos de segurança pública, se vítimas de homicídio em razão da função que exercem, homicídio qualificado. É o famosíssimo homicídio funcional. Ademais, cita a norma, os integrantes do sistema prisional, os integrantes da Força Nacional de Segurança, olha que interessante, os guardas municipais e os agentes de trânsito. Galera, fica ligado com isso aqui, hein? Guardas municipais e agentes de trânsito, beleza? Veja, esses dois aqui não estão no caput do artigo 144, eles estão aonde? Respectivamente no parágrafo 8º e no parágrafo 10º do artigo 144. E a qualificadora nos diz o seguinte: qualifica o delito de homicídio quando esse delito de homicídio é praticado contra os integrantes do artigo 142, e os integrantes do artigo 142 são aqueles integrantes das Forças Armadas, e contra os integrantes do artigo 144. E no 144 caput, eu tenho esses integrantes aqui. O problema é que no 144, parágrafo 8º, eu tenho a hipótese do guarda municipal. E no 144, parágrafo 10º, eu tenho a hipótese dos agentes de trânsito. E todos eles se inserem no que a norma previu. Então, homicídio funcional é aquele praticado contra esses integrantes que nós analisamos aqui, desde que esses integrantes estejam em serviço, ou então que a morte tenha se dado em razão da função que eles exercem. E aí talvez seja importante a gente dar um exemplo para clarear sua mente a respeito do que diz respeito a essa situação. Olha só comigo aqui. Eu te disse que o camarada tem que ser a vítima do delito, mas não basta que ele seja a vítima, ele tem que estar em serviço, ou então, pelo menos, a morte tem que ter se dado em razão da função que ele exerce. Então pensa comigo de maneira muito simples. Policial civil vai para a balada, está na balada o policial civil, certo? Ele, obviamente, paisana, na balada, cidadão comum. Na balada ele arruma uma confusão com uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa, em razão da confusão arrumada naquela balada, acaba matando esse policial civil. Mas ele não sabe que aquela pessoa que ele mata é um policial. Esse policial não está em serviço. O fato dele ter praticado um homicídio contra esse policial civil, que não estava em serviço, e que ele sequer sabia que era policial civil, pode caracterizar homicídio qualificado em razão da vítima? Não pode, pessoal. Então veja, o homicídio foi praticado contra um policial civil. A Polícia Civil é um dos órgãos de segurança pública. Porém, a morte não se deu quando esse agente estava no exercício das funções e ela também não se deu em razão do exercício das funções. Veja que o autor do homicídio sequer sabia que a vítima exercia a função policial. Nessa hipótese não há que se pensar em qualificadora, correto? Correto. Diferente é a situação daquele policial militar, que em perseguição, ou seja, em serviço, ele está trabalhando e a guarnição dele está perseguindo alguém que subtraiu um veículo mediante violência ou grave ameaça. Então houve um roubo. E em razão desse roubo, iniciou-se uma perseguição. Nessa perseguição, troca de tiros, o vagabundo acaba matando o policial. Opa, calma aí. Se houve a morte de um policial militar em serviço, o homicídio aqui é o que a gente chama de homicídio funcional. Incide a qualificadora, porque eu tenho membro do órgão de segurança pública quando em serviço incide a qualificadora. Claro? Beleza. Agora, uma terceira situação. Vamos imaginar um agente de segurança pública fora de serviço, mas que morre em razão do exercício das funções. E aí você vai entender comigo, olha lá. Eu sou delegado de polícia. E aí, delegado de polícia responsável por analisar situações de tráfico de droga em determinada localidade, ok? Então, delegado de polícia, eu estou conduzindo uma investigação sobre o tráfico de drogas em determinada localidade. E, obviamente, já dei entrevista na televisão, já apareci, já sabem que eu, o delegado, sou responsável pela condução da investigação sobre o tráfico de drogas naquela específica localidade. Em determinado dia, eu estou de folga, tranquilo, na rua, sossegado, não estou em serviço, mas sou abordado por um traficante que sabe que eu sou o delegado responsável por conduzir a investigação que está atrapalhando o movimento do tráfico dele. Esse traficante executa o delegado. E ele executa o delegado justamente porque aquele delegado é o responsável pela investigação que está acabando com o tráfico de drogas. Olha, o delegado não está em serviço. Mas apesar de não estar em serviço, ele foi morto em razão das funções que ele exerce. Ele foi morto por ser um delegado e especificamente o delegado que investigava o tráfico de drogas naquela região. Aqui eu tenho novamente um homicídio funcional.
ele é praticado contra um integrante de órgão de segurança pública que não está em serviço, mas que morreu em razão das funções que exerce. Ficou claro isso daí, pessoal? Então, o que eu preciso para caracterizar o homicídio funcional? Pode pôr na tela comigo, olha só. Para caracterizar o homicídio funcional, eu preciso que o crime tenha se dado contra algum desses integrantes, e que esse integrante tenha morrido porque estava em serviço ou porque exercia essa função. Claro? Agora, além disso tudo, e é aqui que a gente tem que ressaltar e ficar bastante atento, olha lá. Cônjuges, companheiros e parentes consanguíneos até o 3º grau também se inserem na proteção da norma. Então, pessoal, pensa comigo da mesma maneira como a gente acabou de analisar. Esse delegado de polícia, do exemplo que eu citei, tem uma esposa. E o traficante mata a mulher do delegado justamente para que esse delegado abandone a investigação. Opa, calma aí. Houve o crime de homicídio contra o cônjuge de um agente de segurança pública em razão das funções que aquele agente exerce. Quando isso acontece, eu estou diante também do homicídio funcional. Então veja que a norma não se contenta em proteger tão somente o agente público. Ela protege também o seu cônjuge, o seu companheiro e todos os seus parentes consanguíneos até que grau? Até o 3º grau. Desde que essa morte desses parentes tenha se dado em razão da condição que esse servidor público tem, em razão do exercício das funções dele. Aqui, pessoal, só a título de exemplo, ele limita o grau de parentesco e ele limita também que esse parentesco tem que ser consanguíneo. O que significa isso? A título de exemplo, primo. O primo não é um parente de 3º grau. O primo ele é um parente de 4º grau. E por ser um parente de 4º grau, ele não se insere na proteção da norma. Então, obviamente, já vi ser objeto de prova, questão objetiva que perguntava: o homicídio praticado contra o primo de um policial, em razão do exercício das funções do policial, é homicídio qualificado. Pessoal, não necessariamente. Por quê? Porque aqui existe um grau de parentesco entre a vítima e o agente público. E a morte se deu em razão das funções. Porém, o grau de parentesco supera o 3º grau. Quando isso acontece, eu afasto a incidência da qualificadora. Tranquilo? Então vamos lá, vamos avançando. Agora a gente vai ver a situação que eu já cheguei a elencar para você há um tempo atrás a respeito da pluralidade de circunstâncias qualificadoras. Então veja, a gente narrou aqui, pessoal, e aí pode ver um pouco comigo, a gente narrou 7 qualificadores. 7. Motivo torpe, motivo fútil, meio insidioso ou cruel, meio que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima, a questão do homicídio por conexão, né, o homicídio consequencial ou o homicídio teleológico, e depois a gente viu o feminicídio e, por fim, o homicídio funcional. 7 hipóteses que qualificam o delito de homicídio, claro? É possível, como eu já alertei há um tempo atrás, que o agente pratique um delito de homicídio e, simultaneamente, incida sobre esse homicídio por ele praticado várias qualificadoras. Por exemplo, eu posso praticar ao mesmo tempo um homicídio funcional contra um agente de segurança pública, eu posso ter utilizado um meio cruel, eu posso ter utilizado ao mesmo tempo um meio que impossibilitou a defesa daquela vítima e eu posso ter praticado esse crime por um motivo fútil. Então olha só, o crime foi praticado contra agente de segurança pública, meio cruel, meio que dificultou a defesa da vítima, motivo fútil. Eu tenho aqui 4 qualificadoras simultaneamente aplicáveis ao delito praticado pelo agente. O que fazer com o camarada que pratica um homicídio com tantas qualificadoras? E aí é o que a gente costuma ouvir aí nos noticiários, que o fulano de tal praticou um homicídio duplamente qualificado, triplamente qualificado. Isso ocorre quando no mesmo homicídio incidiam várias qualificadoras. Aí você vai lembrar comigo o seguinte, olha aqui na tela. A consequência para quem pratica um homicídio qualificado é qual? Vamos lembrar? Vamos lembrar, olha só. O homicídio simples. Então vem comigo, olha lá, homicídio simples. Pensa aqui. Homicídio simples. Ele tem pena de 6 a 20 anos, correto? 6 a 20 anos. A partir do momento que esse homicídio é qualificado, essa pena se aumenta. Então, o homicídio qualificado, ele eleva a pena passa a ser de 12 a 30 anos. Então, olha só a diferença.
Enquanto no homicídio simples a sanção é de 6 a 20 anos, no homicídio qualificado ela é uma sanção de 12 a 30 anos. O problema é que quando existe uma qualificadora, eu já sei o que eu faço. Se existe uma qualificadora, eu aplico essa qualificadora e elevo a pena, que era de 6 a 20, ela passa a ser de 12 a 30. A pergunta é, e quando existe simultaneamente várias qualificadoras? Como nesse exemplo que eu te citei, que existem 3, 4. Será que a pena do agente deve aumentar além dos 30? Ou será que a pena do agente continua sendo algo em torno de 12 e 30 anos? Olha lá. Nesses casos, e aqui você vai acompanhar comigo, olha só. Nesses casos, uma das circunstâncias atua como qualificadora, e aí eleva a pena de 6 a 20 para 12 a 30, e a outra será considerada o quê? Agravante de pena. Agravante de pena. Ou, na pior das hipóteses, uma circunstância judicial desfavorável. Professor, como assim agravante de pena? Aqui, pessoal, para você entender isso legal comigo, a gente precisa entender um pouco a aplicação da pena no direito penal brasileiro. Então, me permita aqui com você, de maneira muito rápida e objetiva, entender mais ou menos como é que funciona a aplicação da pena no direito penal brasileiro. Sempre que o agente pratica um delito, ele responde por uma pena que varia. Varia de um mínimo a um máximo combinado pela lei, certo? Então vamos pegar aqui o exemplo, olha só, do homicídio simples. O homicídio simples ele tem uma sanção que vai variar de 6 a 20 anos. O juiz ele tem que decidir uma pena para esse camarada que varie de 6 a 20. Ou seja, a pena mínima vai ser 6 e a máxima vai ser 20. Como é que ele faz para definir qual que vai ser a pena dentro dessa limitação? Então, ele se utiliza do que a gente chama de sistema trifásico. Sistema trifásico de aplicação da pena. Professor, como assim sistema trifásico? É o seguinte, a pena ela vai sendo estabelecida aos poucos. Existe ali uma primeira fase de aplicação da pena. Na primeira fase de aplicação da pena, esse juiz vai analisar o que a gente conhece como circunstâncias judiciais. Circunstâncias judiciais. Essas circunstâncias judiciais elas estão previstas no artigo 59. Então, olha lá. Circunstâncias judiciais previstas no artigo 59. E na primeira fase, o juiz vai determinar qual é a pena base. Então aqui ele estabelece o quê? Vamos ver qual que vai ser a pena base desse agente. A pena base, certo? Então ele vai analisar, no artigo 59 você vai encontrar 8 circunstâncias judiciais. Ele vai ver a personalidade do agente, ele vai ver os antecedentes do agente, a conduta social, a culpabilidade. Ele vai analisar os motivos do crime, as circunstâncias, as consequências daquele crime. Ele vai analisar, inclusive, o comportamento da vítima. Analisando todas essas circunstâncias que estão previstas aonde? No artigo 59 do Código Penal, o juiz estabelece a pena base. Ele, analisando as circunstâncias, resolveu o seguinte, as circunstâncias judiciais são favoráveis, então a pena base vai ser de quanto? 6 anos. Então, veja, o mínimo é 6, ele estabelece o mínimo, certo? 6 anos. Após a análise das circunstâncias judiciais, o juiz então passa para a segunda fase da dosimetria da pena. Nessa segunda fase, o que ele analisa? Ele analisa circunstâncias que nós chamamos de agravantes e atenuantes. Agravantes e atenuantes. E é justamente nessa segunda fase que ele vai ver se tem alguma circunstância que aumenta a pena ou alguma circunstância que diminui a pena, ok? Normalmente, isso daqui não é estabelecido pela lei. Isso aqui é estabelecido pela jurisprudência. Cada agravante aumenta 1/6, cada atenuante diminui 1/6. Em média, é assim que trabalha na hora de aplicar a pena. Então, existe uma circunstância que agrava, aumenta 1/6. E se existe uma circunstância que atenua, diminui 1/6. Beleza? Com isso, pessoal, ele consegue fixar a pena intermediária. A pena intermediária. Ok? Nesse momento, ele fixa a pena intermediária. Lembrando, agravantes, elas estão previstas nos artigos 61 e 62 do Código Penal, e as atenuantes estão previstas nos artigos 65 e 66 do Código Penal. Então, são circunstâncias estabelecidas pela lei. Onde é que eu encontro as agravantes? Artigos 61 e 62. Onde é que eu encontro as atenuantes? Artigo 65 e 66. Aqui, nesse momento, ele determina a pena intermediária. Essa pena intermediária, ela depende da existência das circunstâncias, para saber se aumenta ou não. E aí é que você vem comigo. É nesse momento que surge para a gente o que a gente precisa. Olha lá. O agente praticou um crime de homicídio
qualificado, mas por várias qualificadoras. Então você vai pensar comigo o exemplo que eu citei lá em cima. O homicídio por ele praticado é qualificado por motivo fútil e é qualificado também por meio cruel. Duas qualificadoras, certo? Certo. O que o juiz vai fazer? Ele vai usar uma dessas qualificadoras como circunstância qualificadora. Então ele vai fazer o seguinte, olha só. O homicídio, quando ele é simples, ele tem pena mínima de 6 anos, não é isso? Mas o problema é que esse não foi simples, esse foi o quê? Qualificado. Então o juiz, sabendo que é um homicídio qualificado, ele já não vai ser mais pena mínima de 6 anos. Agora eu estou diante do homicídio qualificado, a pena mínima é de quanto? 12 anos. Então, eu utilizo o motivo fútil como qualificadora. Como qualificadora. Qualificadora. Mas, professor, não existiu só uma qualificadora, tem outra. O que eu faço com essa qualificadora? Você não pode considerar essa qualificadora para aumentar essa pena, por exemplo, para 24 anos. Não é assim. O fato de existirem duas qualificadoras no primeiro momento para definir a pena base não interessa. E só aumenta uma vez, ou seja, eu utilizo o motivo fútil como qualificador e eleva a pena para 12. O que eu faço então com o meio cruel? O meio cruel eu vou utilizar na segunda fase. Na segunda fase como circunstância que agrava a pena, agravante. Agravante. E aí você vai perceber, o meio cruel, ele é uma circunstância agravante prevista aqui no Código Penal? Sim, você pode ir lá no artigo 61 que você vai encontrar a utilização de um meio cruel como circunstância agravante. Então o agente recebe uma pena de 12 anos e quando chega na segunda fase de dosimetria da pena, o que vai acontecer? Em razão do meio cruel, eu aumento um sexto. É uma agravante, eu aumento um sexto. Beleza? Então, sempre que você se deparar com a situação em que várias circunstâncias qualificadoras se encontram no mesmo crime de homicídio, você utiliza uma delas como qualificadora e aí você eleva a pena de 6 para 12 anos, a pena inicial. Observado então que a qualificadora foi cumprida, as outras hipóteses qualificadoras você vai utilizar como circunstâncias agravantes, onde? Na segunda fase da dosimetria da pena. Beleza? Só para concluir o raciocínio, após a segunda fase ainda existe uma terceira. E nessa terceira fase, nós trabalhamos com as causas de diminuição de pena, causas de diminuição de pena e de aumento. Causas de diminuição e de aumento de pena. Beleza? É nessas hipóteses aqui em que o Código Penal, por exemplo, fala o crime tentado tem uma redução de pena. Essa redução de pena é de quanto? De 1 a 2 terços. Então, se o crime foi tentado, é nessa terceira fase que eu vou aplicar a redução de pena da tentativa. Então, o crime tentado reduz a pena de 1 a 2 terços. É nesse momento, na última fase da dosimetria da pena, que eu vou diminuir a pena do agente. Claro isso daí? Então, veja. Conhecendo aqui o sistema trifásico de aplicação da pena, num primeiro momento, para fixar a pena base, eu utilizo a qualificadora. Tem mais qualificadora? Tem. Eu vou utilizar onde? Segunda fase, como circunstância que agrava a pena do indivíduo. Beleza? Ficou claro isso daqui, pessoal? Então, havendo multiplicidade de qualificadoras, eu utilizo uma delas como qualificadora e a outra como circunstância agravante ou como circunstância judicial desfavorável. Então, eu trago para vocês isso daqui, olha lá. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O STJ entende que, havendo multiplicidade de qualificadoras, nada impede que uma delas sirva para caracterizar o tipo especial, ou seja, para qualificar. Nada impede que uma delas sirva para qualificar, enquanto as demais sejam utilizadas na primeira, ou seja, circunstância judicial desfavorável, ou segunda, agravante genérica, etapas do critério trifásico. Olha que legal, hein, pessoal? Então eu posso utilizar uma qualificadora lá na primeira. Como assim, professor? Você vai reparar comigo que cada circunstância judicial que desfavorece o réu também eleva a pena em 1/6. Também eleva a pena em 1/6. É possível, por exemplo, homicídio funcional praticado contra a vítima que é agente de segurança pública. O fato de a vítima ser agente de segurança pública não caracteriza agravante. Não tem escrito isso como agravante no Código Penal. Mas pode servir como uma circunstância judicial desfavorável? Pode. É um motivo do crime que pode servir como circunstância judicial desfavorável. Ou seja, pensando aqui que o homicídio foi praticado por motivo fútil e foi praticado contra agente de segurança pública, eu utilizo o motivo fútil como qualificadora. Pena vai ser de 12 anos. E utilizo o motivo, ou seja, agente de segurança pública, para aumentar a pena em 1/6, ainda na primeira fase. Ainda na primeira fase.
Então o STJ diz o seguinte: existe mais de uma qualificadora? Existe. Você vai utilizar uma como qualificadora e as outras você vai utilizar ou na primeira ou na segunda fase como agravante ou circunstância judicial desfavorável. Beleza isso daí, pessoal? Tá claro pra gente esse raciocínio? Então, como eu tinha te dito, após essa explicação, a gente consegue estabelecer aqui qual é a consequência para o agente que pratica um homicídio com várias qualificadoras. É isso que acontece com ele. Eu uso uma qualificadora para qualificar o crime e as outras eu utilizo para agravar a pena dele, ou como circunstância judicial desfavorável, ou como circunstância agravante genérica. Beleza? Então, olha só. Vamos aqui avançar. Agora, pode até vir aqui um pouquinho comigo. Eu quero saber de você, e esse aqui é um ponto importante para a gente analisar. Você viu comigo há um tempo atrás a figura do homicídio privilegiado. Então lá atrás a gente estudou o homicídio privilegiado. É aquele homicídio que merece uma diminuição de pena em razão do contexto no qual ele aconteceu. Então, o agente pratica um homicídio impelido por um relevante valor moral, impelido por um relevante valor social, ou reagindo à injusta provocação da vítima. Então, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Beleza? Veja, existem essas três possibilidades para se diminuir a pena, e é o que a gente chama de homicídio privilegiado. Na sequência, a gente analisou o homicídio qualificado. Várias circunstâncias que qualificam o delito. Agora, o que eu quero saber? Tem como o agente, ao mesmo tempo, responder por um homicídio qualificado e também privilegiado? Então, olha a pergunta. Eu quero saber se é possível combinar o privilégio e a qualificadora. O agente responder simultaneamente por homicídio qualificado e privilegiado. Será que isso é possível ou não? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a nossa pausa aqui e a gente volta na sequência respondendo a essa pergunta e trazendo todas as implicações doutrinárias e jurisprudenciais a respeito desse assunto. Beleza? Então a gente entra no próximo bloco respondendo: é possível a existência de homicídio qualificado privilegiado? A gente volta já já. Até mais.